Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, passando para mostrar para vocês aqui um lançamento aqui nesse canal aqui para vocês, que é um tapetão de sala aqui no modelo Loana, só que com tulipas, tá? Eu tenho vídeo aula dele assim liso para quem não gosta com tulipas, tá? Eu vou deixar o link também aqui na descrição para vocês acessar e o link dessa aula, que é um tapetão aí que você pode utilizar para quarto, para sala, aí em sala de jantar, sala de estar, para varanda, né? Onde achar que fica aí mais agradável em seu lar, aí para suas clientes, tá? E fica uma ótima opção para você tá aí decorando seu lar, vai ficar uma lindeza, tá bom? Então, eu vou deixar o link na descrição, tanto essa aula aqui para vocês, e quanto também o sem as tulipinhas, tá? Que é a mesma coisa que é o tapete Loana, que é um tapetão de sala que fica num tamanho bem grandão. Então, aí, eu falo tapetão de sala, gente, que é o mais comum da gente falar, mas a gente pode usar em qualquer ambiente que vai ficar lindo, aonde a gente achar que fica melhor, tá bom? Então, é isso, gente. No decorrer desse vídeo, eu vou estar falando para vocês sobre dicas de combinação de cor, como que eu faço para precificar esses trabalhos, como que eu faço outras medidas, essas maiores informações que eu não passo lá na aula. Então, é muito importante você assistir também o vlog para você estar por dentro, né, de mais informações para facilitar caso vocês queiram fazer outros tamanhos, tá bom? Caso vocês recebam encomenda, né? E para você estar aí aumentando ou diminuindo a peça de vocês, tá bom? E é isso, gente. Então, fique comigo até o finalzinho, vai ficar um vídeo um pouquinho longo, só para mim poder explicar certinho para vocês. Eu vou estar abrindo as peças para vocês conferir, mas antes vou fazer um breve convite para você, não é inscrito ainda no canal, já faça a inscrição, que ela é gratuita, e assim você fica por dentro de todo vídeo novo que eu postar aqui para vocês. Tento trazer para vocês sempre aí vídeo aulas diferentes para vocês, e daquilo que tá dando certo para mim, eu venho e divido aqui tudinho as informações com vocês. Então, espero que vocês gostem de me acompanhar. Deixe seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. E o seu comentário logo aqui abaixo, que eu gosto de saber que você está acompanhando o vídeo aqui comigo, tá bom? E se você puder compartilhar esse vídeo, né, para quem gosta desse tipo de conteúdo, às vezes você participa de grupos de WhatsApp, isso vai me ajudar bastante, que daí o pessoal vem conhecer aqui o meu trabalho, através aí da sua indicação, tá bom? E é isso, gente. E uma forma também de ajudar é hypando, né? Ripando o vídeo. É uma pontuação, gente, que ela é gratuita. E assim você me ajuda também. É uma forma de ajudar no crescimento do canal. Então, vamos lá, gente. Esse trabalho aqui, eu confeccionei ele todo no fio 6, com agulha de 3,5. Mas ele pode ser feito na agulha de no fio de número 8, com a agulha aí que a pessoa consegue trabalhar com o fio 8, né? Eu trabalho quando é o fio 8 com a agulha de número 4. Aí vai variar aí conforme a sua técnica, né, de trabalhar com o crochê. Voltando aqui, gente, deu uma paradinha porque tava barulho, tá? Então, deixa eu ver onde eu parei. Ó, já vou pedindo perdão pra vocês por conta da iluminação. Eu tô sem espaço aqui pra esticar a peça, tá? Então, a iluminação hoje aqui, ó, ela em cima da mesa, ela pega top mesmo, gente. Tá pegando a cor real mesmo da peça. Aqui, ó, certinho, gente, não tem que tirar, tá idêntico mesmo. Então, se você quer fazer no melancia ou goiaba, que seja, vai ficar lindo. Se for no vermelho, vai ficar lindo também. Agora, quando eu estico a peça no chão, não consigo pegar a cor real de nenhuma das peças, tá? Então, vocês me perdoem, vocês relevem aí, porque vai ficar a desejar, que nem eu gostei muito, mas mesmo assim, eu vou passar as informações certinho aqui pra vocês não ficarem sem essas informações, sobre questão de dicas, tá? Mas aí vocês relevem, gente. O importante é vocês ouvir as dicas aí que eu vou deixar salvo aqui pra vocês, tá bom? Eu vou estar falando o valor de venda, como que eu faço pra fazer outras medidas nesse trabalho, quantidade aí de voltas, tudo certinho pra atingir uma medida ideal, mais ou menos, que ideal não, gente, a medida mais ou menos que dá pra pessoa fazer ali, conforme o que eu explico, tá? Que eu também, como eu não fiz outros tamanhos, gente, eu sei fazer outros tamanhos a partir da peça que eu fiz. Só que assim, vai variar muito, né? Conforme a tensão de ponto, que cada pessoa tem um tamanho de tensão de ponto, então vai dar uma diferencinha. Aí, o que acontece? Eu faço mais ou menos assim,
um norte, assim, eu dou uma direção. Aí vocês vão, a partir daquela direção, fazer a medida ideal para vocês, tá? É assim, toda vez que a gente faz mudança, lá no início, a quantidade de voltas dá diferença no brim de acabamento. Mas na aula eu ensino ali um pouco ali como que eu faço a adaptação. Aí a partir daquelas dicas ali de adaptação, vocês conseguem fazer outros tamanhos também. Tá bom? Então não é difícil. E para os crocheteiros que já tem prática, vai fazer tranquilamente, gente, quase de olho fechado, porque isso aqui não tem segredo, muito facinho. E rapidinho de fazer, tá? Não tem dificuldade aqui para estar confeccionando essa peça. Grau, vamos colocar assim, o grau de dificuldade. Para mim, a parte mais complicada, gente, que eu falo pra mim, falar assim, Vanessa, qual que é a parte mais difícil? Esses pontinhos pegados por detrás aqui, que eu acho que demora um pouquinho mais, mas não tem nada de difícil. O resto eu acho que é muito facinho. Então, o grau de dificuldade dele, assim, é 0, tá? É 0 mesmo. Dificuldade, que eu falo, questão de pontos, tá? Mas é só um pouquinho demorado isso aqui, mas não é difícil. Tá bom? E é isso, gente. Eu acho que não tem mais muita coisa pra dizer. Se eu ficar falando mal um pouco aqui, o começo fica muito extenso, fica enjoativo. E o pessoal aqui em casa aqui estão fazendo barulho. Então, deixa eu correr aqui antes que eu não consigo gravar pra vocês. Então, deixa aqui essas peças ficar retinha pra vocês e eu já volto. Já volto aqui com vocês. E tá aqui, pessoal, olha só. Esse aqui ficou na cor goiaba. Olha só que lindeza que ficou aqui. Eu tô num quartinho, aqui tem de tudo, gente. Só que por conta do tamanho da peça, eu não consigo deixar de pegar algumas coisas aqui no vídeo. Tá bom? Mas dá pra mostrar certinho aqui com detalhes a peça pra vocês. Então, aqui tá nessa disposição de cor, que é no melancia, o bege. As tulipinhas aqui é nesse multicolor, que são de linho, então não sei falar pra vocês a cor bem certinha, mas olha, chegando bem de perto, que lindinho que é. Tá bom? Então, o melancia, o bege, o verde gramado, esse multicolor que tem melancia, um lilás, acho que um fio caque ali, onde ele vai mesclando, né? Bem lindinho. E eu utilizei para fazer essa combinação. Vou falar aqui um pouquinho nas questões de alteração de cor. O que vocês podem estar fazendo? Utilizar essa mesma jogada assim, gente. Pode utilizar qualquer cor, uma cor mais forte para base e a mesma cor vocês usar pro picô, tá bom? Ou vocês podem fazer o seguinte, quebrar várias cores, que dá assim para fazer. Vocês podem estar fazendo degradê aqui de cor, chegar aqui vir pro mais escuro, passar a cor clara aqui e no picô fazer a mesma cor da cor clara que vocês estão fazendo aqui, ou utilizar uma cor da base para fazer o picô, também vai ficar muito lindo. Utilizando aí degradê ou fazer a base no fio cru, fazer algumas outras duas cores aqui e depois pegar o restante fazendo uma cor só ou variar as cores. Esse modelo por si só ele já é lindo, então a cor que você colocar vai ficar muito linda aqui. Então vamos lá na questão de precificação. Como que eu faço a precificação nesse trabalho? Aqui para mim precificar ele, como que eu calculo? Eu calculo assim, ó. Eu coloco na calculadora 1,504 kg, que foi que deu nessa peça, né? Vezes 3,20, que é a 100 gramas do meu fio. Aí eu coloco, esse é o valor que eu pago. Vamos supor que se eu fosse pagar o quilo do fio, seria R$32, tá? Então, eu coloco lá 3,20 a 100 gramas. Cada 100 gramas, daí R$3,20. R$3,20. Então, eu coloco lá 1,504 kg vezes 3,20. Ele dá um número quebrado. Aí, esse valor, eu pego o valor que deu, né? Que foi o custo do material que eu tive, vezes... Você pode colocar a quantidade que você achar melhor. Tem pessoas que colocam com 3, vezes 4, vezes 5 e assim vai. E aí, você vai calculando. Aqui eu não me recordo a quantidade que eu coloquei. Só que eu coloquei, gente, o valor desse tapete aqui no valor de R$220. Ele é um trabalho muito rápido de fazer, facinho, não vai muito fio e é bem tranquilo de confeccionar. Se eu fosse fazer no fio 8, gente, eu colocaria o valor nesse trabalho de R$250 a R$280, porque ele vai ficar maior, vai ficar mais pesado, ele vai dar mais trabalho para confeccionar. Então, eu coloco ali, por isso que eu coloco na ponta da caneta, tudo isso também. Não é só questão de fio ou tempo de confecção, mas a questão também de dificuldade na hora de confeccionar a peça, que a gente tem que ficar de olho também.
Aí, olha só, olhando de outro ângulo, né? Olha só. Ele aqui, gente, na hora de precificar, eu não lembro em quantas vezes eu coloquei, mas eu calculei ele mais ou menos, eu achei que 220 tá num valor bem bom. É um trabalho que eu consigo fazer rápido, não é demorado, ele não fica, por mais que esteja a temperatura tá bem alta aqui, tá bem quente, calor, mas eu não demoro muito para fazer, demoro mais porque eu tenho que parar bastante. Mas se pegar assim diretão, dá para fazer rapidinho. Então, o valor de 220 até 250 para mim tá ótimo nesse trabalho aqui. Lembrando, como eu disse para vocês, se for no fio 8, eu colocaria de 250 para frente, tá? Porque ele vai ficar bem maior. Se no fio 6 ele já atingiu aí a média de quase 1,80 m, provavelmente, gente, no fio 8, eu acredito que ele chega nos 2 metros a quase 1,20 m de largura. Acredito aí dependendo da tensão de ponto da pessoa, acredito que chega perto. Não tenho certeza que eu não fiz ainda essa peça aqui no fio 8, tá? Não fiz ainda. Pode ser que eu esteja enganada, não sei, mas essa eu já fiz dessa base no fio 8. Não sei, acho que eu fiz mais volta, não me recordo certinho, gente. Mas enfim, no fio 8 eu sei que se você utilizar essa medida que tá na aula, ele vai dar maior sim, por conta da espessura do fio, ele mais grosso, ele cresce mais. Então, já falei aqui dicas de combinação e precificação, né, gente? Então, você pode precificar aí da forma que você acha melhor. Aqui pro ano de 2026, eu ainda continuo precificando dessa forma, onde facilita para mim. Eu coloco a quantidade que foi de material, coloco vezes a 100 gramas do meu barbante e vejo a quantidade de fio que eu gastei. Gastei, vamos supor, 35 reais, vou colocar 35 reais vezes a quantidade que eu preferir. Se for tapete, quanto mais dificuldade for para fazer ele, mais eu multiplico. Em vez de eu fazer por 3, eu vou colocando vezes 4, vezes 5 e assim vai. Até chegar num tanto que eu acho que vale a pena ali para colocar para venda. E só para reconfirmar que ele sim pode ser feito no fio 8, que dá certo também. E a peça que eu gravei a aula foi aqui nessa combinação, que é o vermelho caramelo. A que eu utilizei nos pontos V foi o verde gramado e as tulipinhas tá no antúrio da Barroco. Tudo no fio 6 também, mas dá assim para ser feito no fio 8 tranquilamente. Vou estar colocando tanto esse tapete quanto o outro que eu mostrei para vocês no valor de 220 cada aqui na minha pronta entrega. Ó, para ficar bem tranquilo para falar para vocês, ó. O bico de acabamento, gente, cada lado ele tem uma média de 8 centímetros, com a carreira fechada dá de 9 centímetros, tá? Então, em cada ponta já tem aí ganho de bico 18 centímetros, vamos se dizer assim, com a carreira fechada. Vamos colocar aqui, da parte do picô até a carreira fechada, ó, dá 15 centímetros, então dá 30 centímetros já ganho. Então, você já vai ter 30 centímetros aí de tulipas e bico de acabamento, independente da quantidade de voltas que você der na peça e também no comprimento, tá bom? Aí vocês podem tanto aumentando aqui a quantidade de correntinhas, lembrando que tem 30 centímetros, né? Ali já ganho. Aí se você quer de 2 metros, é só fazer aí para atingir o restante, que é 1,70 m. Mas como que eu calculo? Eu calculo assim, gente, ó. Eu pego daquela ponta lá, opa, não tá aparecendo aqui, ó. Da ponta que tá lá, até o início aqui da parte oval, ó, dá 50 centímetros. Então, eu tenho 1 metro já de base, de pontas, quer dizer. Então, independente da quantidade de correntinhas que eu iniciar aqui, se for a mesma quantidade de voltas, eu tenho 50 centímetros de cada lado, tá? Contando com tulipas e bico. Então, tem 1 metro de tapete. Aí, eu só faço o restante, que é para atingir a medida. Se quer de 2 metros, é só fazer essa parte da base aqui, até dar um total de 1 metro também. Isso é para você que quer fazer outras medidas, tá, gente? Tem pessoal que gosta de fazer outros tamanhos, por causa de tensão de ponto, ou às vezes por causa de encomenda mesmo. Então, se você quer atingir ali 1 metro de largura para o tamanho maior, você vai fazer nessa medida que eu falei para vocês. Aqui, ó, de parte oval, dos dois lados, cada lado tem 50 centímetros.
Então, já ganhou 1 metro e o restante você faz de correntinha para dar a altura ali, o comprimento. Vamos dizer que agora você quer ver na largura. Aí, gente, é bem complicadinho um pouquinho, porque se você manter na mesma quantidade de correntes, toda vez que você vai dar a volta, ele vai aumentar um pouquinho no comprimento e um pouquinho na largura, tá? Então, isso vai variar muito conforme a sua tensão de ponto. O que que eu indico? Toda vez que você subir um pouquinho as correntinhas, você mede. Subiu aqui um pouquinho as correntinhas, certo? Aí você vem e mede mais ou menos. Você fez ali de 5 em 5, tá? Você mediu ali de 5 em 5, vou medir aqui, ó. De 5 em 5, ó. Cada 3, tá estourando um pouquinho a cor? Cada 3 assim, ó, e espaço correntinha dá 5. Então, aqui, ó, deu 5 centímetros, certo? Então, cada vez que você mudar a quantidade de correntinhas, vai ter 5 centímetros a mais no comprimento. Então, 2,5 centímetros de um lado e 2 centímetros do outro. Então, ele sempre vai crescer 5 centímetros a cada volta que você der no comprimento. E na largura, gente, provavelmente vai ser a mesma coisa. Então, cada vez que for dando volta, vai dando 5 centímetros por total. Se você quer atingir, eu quero 1,20 m, vai ser 10 centímetros de cada lado, tá? Não é assim, ó. 20 centímetros desse lado e 20 do outro, não, que daí vai dar 1,40 m de largura. Então, você divide. É 1,20 m, então é mais 10 centímetros de cada lado. Aí, você vai ficar dando volta até ele dar aí essa medida de 10 centímetros de cada lado, tá bom? Mas lembrando, gente, que é assim, ó. Vocês têm que lembrar que o bico aqui, ele deu, acho que foi 15 centímetros, né? Então, de largura, ele vai dar também os 15 centímetros. Ó, a quantidade aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo com a mão só. Ó, da carreira fechada até aqui, mais ou menos, ó, tá dando uma média de 33 centímetros lá da carreira, da última carreira de repetição. Então, de carreira de repetição, ó, sem a base, tá, ó, tem 32 centímetros. Então, aqui nós temos 64 centímetros de voltas de repetição, que é 30 e poucos de cada lado. Não sei se vocês estão me entendendo. Aí, vocês têm que ir aumentando. Se deu 1 metro, você quer chegar para 1,20 m, então são 10 centímetros de cada lado. Aí, você vai medir mais ou menos aqui, ó. Vamos aqui, 10 centímetros, ó, no meu ponto, tá? Tá estourando um pouquinho a cor, ó, mas no meu ponto, ó, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas. Eu teria que dar nessa peça. Aí, ele teria ali 1,20 m mais ou menos de largura, tá bom? Porque daí vai ser 10 centímetros de cada lado. No comprimento, ele já vai automaticamente passar ali também. Se deu 1,70 m, 79, 1,80 m, com mais 20 centímetros, ele vai chegar a 2 metros certinho. 2 metros por 1,20 m. É essa aí as dicas que eu dou pra vocês, fazer aí outros tamanhos. Se quiser fazer menor também dá, só ir diminuindo conforme eu dei a dica aqui pra vocês. Outra dica bem boa também, se você não quiser tá passando multicolor aqui, gente, vocês podem estar utilizando o mesmo vermelho da base, que fica bonito também, até um amarelo, um laranja, fica bem bonito, tá? Aí vocês economizam, né, no multicolor, porque deu um fio mais caro, pra quem quiser fazer mais em conta. E é isso, a minha opinião, gente, sobre a diferença entre o fio 6 e fio 8, é assim, bem variável. O fio 6, ele fica mais molenguinho, né? Só que ele é mais fácil para confeccionar e mais rápido. E fica mais em conta na questão de valor na hora de precificar. No fio 8, ele fica mais pesado, demora um pouquinho para fazer, mas a estabilidade dele, ele é mais bonito visualmente no chão. Mas isso vai depender de quem compra também. Tem pessoal que gosta no fio 6, que é mais fácil para lavar. E no fio 8, diz que é mais pesado, é mais ruim para lavar. Então, vai de acordo aí com o gosto dos seus clientes. E o seu também, que já tem costume de crochetar, tá bom, gente? E é isso, acho que o vídeo de hoje foi esse. Já mostrei as duas peças para vocês, né? Dei as dicas, valor de precificação, dicas de outras medidas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. O link da aula vai estar aqui na descrição do vídeo para você estar acessando e confeccionando essa lindeza também. Vou encerrando por aqui.
Agradecendo a presença de cada um. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.